eu quero partilhar uma mensagem com as irmãs que falou muito ao meu coração e eu creio que também falará com cada uma de vocês nesta noite. E a mensagem baseia-se em 2 de Reis, capítulo 8. Eu queria convidar as irmãs a ir lá comigo, 2 de Reis, capítulo 8. E nós vamos ver que esta mensagem é sobre uma mulher que, de alguma forma, ou melhor, de muitas formas, ela pôde experimentar a presença, o amor e a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero perguntar nesta noite, quantas mulheres virtuosas estão aqui hoje que podem dizer que já experimentaram a bondade e a graça de Deus na sua vida? Amém? Há mulheres virtuosas aqui agradecidas com Deus, porque Deus é sempre bom e ainda nos momentos mais difíceis nós podemos ver a sua mão sobre nós. Amém? Posso ouvir um amém forte hoje? Amém? Então, esta mulher que eu vou falar aqui em 2 de Reis, capítulo 8, é uma mulher que nós conhecemos várias histórias diferentes da sua vida. E nós vamos ler 2 de Reis, capítulo 8 e versículo 1, e vamos perceber quem é esta mulher. Então diz assim: Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna a sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus. Reuniu a sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver a sua casa e as suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conta-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei a sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Então, nesta noite o que eu quero falar, e o título da minha mensagem é: Ele é o Deus que provê. Diga aí ao seu irmão: o nosso Deus é um Deus provedor. É aquele que provê para a tua vida. Amém? Veja quem é esta mulher. Esta é a mulher sunamita. Nós conhecemos a história desta mulher um pouquinho mais atrás, em 2 de Reis, capítulo 4. E parafraseando um pouquinho, esta mulher era aquela mulher que um dia ela percebeu que deveria fazer um aposento, um quarto para Eliseu. Ela vivia em Sunem com o seu marido e, assim, algumas vezes ao ano, Eliseu passava por aquela terra, pela terra de Sunem. E sempre aquela mulher via Eliseu e convidava-o para almoçar, para jantar na sua casa. Até que aquela mulher percebeu que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Eu quero perguntar-lhe, minha irmã, você reconhece a presença de Deus? Porque esta mulher reconhecia a presença de Deus no profeta Eliseu. Então ela disse ao seu marido: vamos construir um lugar, vamos construir um quarto para este homem, e sempre que ele vier a Sunem, ele vai ter um lugar onde ficar. Então ela fez um quarto, ela colocou uma cama, uma secretária, uma cadeira, um candeeiro, para ele estar à vontade naquele lugar. Então conta a Bíblia que sempre que Eliseu passava lá, sempre tinha um quarto. Um dia Eliseu quis, e as irmãs depois podem ler em 2 de Reis capítulo 4, e eu estou só a contar a história, mas um dia Eliseu queria agradar aquela mulher, queria dar-lhe um presente pelo seu carinho, pela forma como ela tratava deles quando iam lá. Então, junto com Geazi, eles chegaram a uma conclusão: aquela mulher não tinha filhos, e o marido dela, diz a Bíblia, que já era idoso. Então, Eliseu profetiza para aquela mulher e diz-lhe: para o próximo ano tu terás um filho.
E ela diz, por favor, não me deixes falsas esperanças, porque ela sabia que era impossível. Diga comigo, era impossível. Era impossível para aquela mulher ser mãe. Mas a Bíblia relata que 1 ano depois, aquela mulher tem o seu filho. Diga glória a Deus. Então veja, aquele menino cresce e conta também em 2 de Reis, capítulo 4, que já crescido, aquele menino estava com o seu pai portanto, nas terras, e diz que dá-lhe uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça é tão forte que o pai manda aquele menino ir para o pé da mãe. Diz a Bíblia que ela está um bom tempo com aquele menino, até que aquele menino morre. Qual é a reação daquela mulher sunamita? Levar o seu filho morto para o quarto de Eliseu. E depois nós sabemos que aquela mulher, ela sai de casa para ir ao encontro de Eliseu. E é aquela mulher muito conhecida que por onde passava alguém lhe perguntava, como é que tu estás? E ela dizia, tudo vai bem. Diga aí à sua irmã, tudo vai bem. Agora, quantas de nós sabemos que às vezes nós dizemos tudo vai bem, mas por dentro? Quantas já viveram uma experiência dessas? Que dizem, está tudo bem. O meu marido, ele sempre que alguém lhe liga, não há hipótese, alguém lhe liga, ele pode estar-lhe a cair o mundo naquele momento. Ligam-lhe e perguntam, então Pedro, tudo bem? Ele, está tudo ótimo. Não sei se você já falou com o meu marido ao telefone, mas ele vai sempre dizer, está tudo ótimo. Às vezes eu penso assim, não está tudo ótimo, homem. Mas para ele está sempre tudo ótimo. E então aquela mulher que tinha o filho morto em casa, ela dizia, tudo vai bem. E continuava a caminhar. Então diz que encontrou Geazi, e Geazi era o servo de Eliseu. E perguntou-lhe também, ela disse, tudo vai bem. Mas quando ela chega ao pé de Eliseu, ela finalmente, diga assim comigo, finalmente, na presença de Eliseu, ela derrama o seu coração. E só isto já nos dá uma grande história, irmão. Porque às vezes, ou irmã, porque nós às vezes contamos a nossa amargura do nosso coração a toda a gente. Contamos tudo o que vai no nosso coração, todas as nossas dificuldades, tudo o que nós estamos a viver a toda a gente. Diga aí à sua irmã, nem tudo se conta a toda a gente. Vire-se para outra e diga-lhe, nem tudo se conta a toda a gente. Provavelmente toda a gente vai querer saber o que você tem. Mas, diga comigo, nem tudo se conta a toda a gente. Aquela mulher sabia isso. E havia um lugar que ela conhecia muito bem. Era o lugar da presença de Deus. Simbolicamente, no Velho Testamento, quando nós vemos um profeta, ele representa a presença de Deus. Amém? Porque ele carregava a presença de Deus. Hoje, através de Jesus Cristo, você e eu temos acesso direto à presença de Deus. Hoje nós não precisamos de ir a um profeta para saber a direção de Deus, porque nós podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Nós hoje não precisamos de um pastor, de um profeta que nos leve à presença de Deus, porque mediante o sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar com liberdade na presença de Deus. Amém? Mas é exatamente ali, na presença de Deus, que você e eu devemos derramar o nosso coração. Aquela mulher, só quando chega à presença de Eliseu, quando chega à presença de Eliseu é que finalmente ela abre o seu coração. E aí ela diz, não está tudo bem, o meu filho está morto em casa. E ela diz também, eu não te pedi, por isso também ele não pode morrer assim. Então diz que ele mandou Geazi, mas ela queria que Eliseu fosse lá à casa. E Eliseu vai lá à casa e o menino acaba por ressuscitar. Amém? Então esta mulher, eu creio que é uma mulher com muita experiência, amém? É uma mulher que ela sabe o que é dor, porque nós começamos por conhecer esta mulher como uma mulher que não pode ter filhos, com uma mulher cujo seu marido é idoso, portanto já passou muito tempo, com certeza muita dor, certo? Muita tristeza, muitas tentativas, muitas falsas esperanças, muitas expectativas frustradas, dor. Amém? Diga comigo, dor. Esta mulher é uma mulher com dor, conhecia a dor. Também era uma mulher que, de repente, apesar de tudo isso que ela viveu,
ela reconhecia a presença de Deus. E isso mostra-nos que, independentemente da dor que nós possamos viver, nós devemos sempre buscar a presença de Deus. Amém? Aquela mulher conhecia a dor, mas também conhecia a presença de Deus. Ela reconheceu a presença de Deus em Eliseu. Ela depois também é uma mulher que tem uma experiência sobrenatural com Deus e Deus concede-lhe um filho mesmo na velhice. Glória a Deus! Quantas daqui podem dizer que conhecem a dor, conhecem a presença e também conhecem os milagres de Deus? Amém? Então, esta mulher, ela que sabia o que era a dor, ela sabia o que era a presença de Deus e também sabia o que era um milagre de Deus. Mas depois desse milagre vem uma prova, diga comigo, prova. E qual é a prova? Ela perde o seu filho. Mais uma derrota, mais uma inquietação, mais um problema. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Uma experiência de dor, milagre, dor. Alguém se reconhece aí assim nesse lugar? Às vezes temos uma boa experiência, de repente estamos mal outra vez, de repente vemos a mão de Deus, de repente acontece outra coisa. Esta mulher é uma mulher que nós podemos reconhecer que passou por todas essas coisas. Ela é abençoada com o filho morre. Quem ela procura? Diga comigo, a presença de Deus. Veja que ela procurou a presença de Deus quando estava em dor. Ela estava na dor de não ter filhos, mas ela não culpou Deus. Ela reconheceu a presença de Deus. Ela tem um filho, ela está a viver uma coisa boa. Ela continua a ser a pessoa que recebe Eliseu lá em casa. Quando ela tem um problema, ela volta a buscar a presença de Deus. A presença de Deus é algo que você e eu nunca podemos deixar. Eu vou dizer outra vez, você pode perder tudo nesta vida, você pode passar muita coisa má, você pode passar muitas dificuldades, mas lembre-se sempre que a presença de Deus é a única coisa que a sustenta. Que a presença de Deus é o único lugar onde você pode ser totalmente real, que você pode abrir seu coração, que você pode derramar-se. Nunca perca a presença de Deus. O salmista dizia, tira-me o reino, tira-me tudo, mas não retires de mim a presença do Espírito Santo. Davi, o rei, o que tinha tudo, ele próprio dizia a Deus, tu podes tirar-me o reino, tu podes tirar-me as riquezas, tu podes tirar-me tudo, só não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele reconhecia que por vezes você e eu, irmã, vamos perder muita coisa, mas eu quero dizer nesta noite, nunca perca a presença de Deus. Quando você estiver no auge, quando você estiver muito bem, não perca a presença de Deus. Não seja ingrata com Deus e não perca a sua presença. E quando você estiver bem lá no fundo, a passar um problema no vale, ainda assim você deve dizer, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu melhor amigo. A sua presença eu não quero perder. Há aqui alguém que é apaixonada pela presença de Deus e que pode dizer hoje, eu posso estar bem no alto, eu posso estar bem no fundo, mas a presença de Deus eu nunca quero deixar de ter. Amém? Esta mulher é uma mulher então que sabe o que é dor, sabe o que é felicidade, sabe o que é um milagre, sabe o que é uma perda e sabe o que é novamente um milagre. Porque ela perdeu aquele menino, mas ele ressuscitou. Então, esta história desta mulher, esta mulher sunamita, mostra-nos como realmente Deus sempre cuida daqueles que o amam e que o buscam. Nós estamos a ver a parte de 2 de Reis 4 e agora aqui, onde já lemos 2 de Reis 8, nós vemos novamente Deus a falar com esta mulher. E nós vamos ver... E eu falei um pouco da mulher sunamita para entendermos quem é esta mulher. E eu quero dizer que às vezes, não sei se já se passou consigo, mas eu creio que sim. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Você já se questionou? Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, irmã, nós vamos receber a sua provisão e o seu sustento a cada momento da nossa vida. Quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nunca falta o suprimento, nunca falta a provisão do alto.
Quantas podem testemunhar que isso é verdade? E quando você está no centro da vontade de Deus, ainda que tudo à sua volta esteja a abalar, ainda quando às vezes ainda vem o medo, a dúvida, ainda aí você diz: o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu Jeová Jiré, é aquele que está sempre a cuidar de mim. A mulher deste texto, então, ela é a mesma mulher que está lá um pouco mais atrás, como eu já falei com as irmãs. Esta mesma mulher viu o poder de Deus dar-lhe um filho, sendo que ela era estéril, e depois ela viu o seu filho ressuscitado. Contudo, depois de um tempo de provação e seca, parecia que o propósito de Deus para a sua família havia de novo findado. Veja, nós terminamos a história desta mulher sunamita com a ressurreição do seu filho. E há um tempo aqui que não se fala da mulher sunamita, mas agora vem um profeta de Deus, Eliseu, o mesmo profeta, e vem dizer àquela mulher: olha, tu vais ter que sair da tua terra, vais ter que sair com todos os teus bens, sai com a tua família e vai para outra terra, porque vai haver seca em Israel. E diz-lhe que vai haver seca em Israel durante 7 anos. Irmã, não deve ser fácil, sim ou não? De repente alguém chegar à sua casa e dizer: olha, com uma palavra de Deus, e dizer-lhe: tens que sair da tua casa, tens que sair com a tua família, porque a partir de agora vai haver seca nesta terra. É o cuidado de Deus, amém? É a provisão de Deus a avisar, mas sem dúvida que é deixar algo para trás. Então, esta história desta mulher, nós podemos ver como buscar a provisão de Deus para as nossas vidas. Diga assim primeiro comigo: ouvir a voz de Deus. Diga à sua irmã: primeiro, ouvir a voz de Deus. Nós vemos lá no versículo 1 do capítulo 8 que Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna a sua família, mude-se para outro lugar, porque o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. Então veja, o profeta avisou que aconteceria uma grande fome naquele tempo. E este aviso tinha o propósito de livrar aquela família. Então a mulher sai daquela casa amando de Deus. Então não havia o que temer, certo? Se Deus falou, nós podemos confiar. Posso ouvir um amém? Se Deus fala, nós podemos confiar. Então, a primeira coisa que nós precisamos de receber nesta noite é que Deus sempre fala conosco. Eu quero dizer-lhe, Deus sempre fala conosco. Nós às vezes é que somos umas ovelhas um pouco teimosas e não ouvimos a voz de Deus. Mas Deus sempre quer falar ao seu povo, porque a palavra de Deus nos mostra que Ele é nosso Pai. E porque Ele é, diz a Bíblia, o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que ouve a sua voz, certo? Diz que a ovelha, ela ouve e reconhece a voz do seu pastor. Quando Deus é o nosso pastor, quando Jesus é o nosso pastor, nós ouvimos a sua voz. E eu quero dizer-lhe, Deus sempre está pronto para falar conosco. Diga aí ao seu irmão, Deus está sempre pronto para falar contigo. E agora com todo o amor, diga-lhe, afina os teus ouvidos, afina o teu coração, para ouvir a voz do alto, porque Ele sim, sempre quer falar contigo. Posso ouvir um amém a isto? Deus sempre quer falar connosco e isso é a primeira coisa que nós precisamos de aprender. Que nós precisamos de parar para ouvir mais. Ouvir a voz de Deus. E obedecer à voz de Deus nem sempre é fácil. Principalmente quando Deus diz algo que nós não queremos. Sim ou não? Contudo, nós temos que saber que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, ouvirmos a voz de Deus é fundamental na nossa vida. E isso também só acontece quando nós temos uma relação com o Espírito Santo. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não estamos conectadas com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, quando eu e você estamos unidas, estamos alinhadas com o Espírito Santo, nós temos a capacidade de ouvir a sua voz. Amém?
Então esta mulher é uma mulher alinhada com a presença de Deus, amém? Esta é uma mulher que ouve a voz de Deus. Não só ouve, como ela obedece. Então diga comigo, ouvir e obedecer. Porque muita gente ouve, mas não obedece. Muita gente até sabe qual é a vontade de Deus, mas não a pratica. Muita gente sabe qual é o caminho, mas não anda nele. Então não só devemos ouvir a voz de Deus como esta mulher, mas também devemos obedecer. Diga aí à sua irmã, obedecer. Claro, quando nós dizemos à nossa irmã, dizemos a nós mesmas, não é verdade? Primeiramente dizemos a nós, mas assim ajudamos umas às outras. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, como esta mulher, é ouvir a voz de Deus. E a segunda é obedecer. Porque no versículo 2 diz que a mulher, seguiu a instrução do homem de Deus. Diga comigo, seguiu a instrução do homem de Deus. Que Deus, nesta noite, possa encontrar corações em nós que sejam iguais. Que não só ouvem, como seguem a instrução de Deus. Esta ordem que ela recebeu de Deus poderia não ser uma ordem fácil de ser obedecida, mas ela não pôs em questão. Não vemos ela a discutir com o profeta Eliseu, não vemos ela a pensar, não, então eu sustento-me bem, eu não quero saber da seca, eu vou conseguir, não, eu não vou. Não, o que é que ela faz? Ela ouve a voz de Deus e ela obedece. Obedecer a Deus é outra coisa que nós precisamos de aprender. A mulher obedeceu a Deus e diz a Bíblia, vejam para onde ela foi. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu a sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Diga comigo, 7 anos. E agora diga comigo, terra dos filisteus. Entenda que esta mulher não foi para o paraíso. Esta mulher não foi para uma terra que manava leite e mel. Esta mulher não foi para uma terra fácil. Esta mulher foi para a terra dos filisteus. E os filisteus são um povo que não honra a Deus, certo? É um povo que é contrário a Deus. E aquela mulher vai em obediência a Deus para uma terra difícil. E quando eu penso nesta terra dos filisteus, irmã, eu posso pensar naquele emprego difícil onde você está, naquele lugar difícil onde você tem que ir, aquela escola difícil onde tu estás, aquele lugar de mundano em que tu tens que estar por causa da tua vida, por causa do teu trabalho, certo? É um lugar difícil, é um lugar com conversas estranhas, é um lugar que não honra a Deus. Mas é interessante que aquela mulher ouviu a voz de Deus dizer que ela tinha que ir para essa terra durante 7 anos e a Bíblia diz que ela ficou lá 7 anos. Isso faz-me perceber, irmã, que aquela mulher não se contaminou com a terra dos filisteus. Essa mulher não perdeu a sua fé nas promessas de Deus. Essa mulher não deixou Deus só porque teve que estar numa terra alheia. Ela estava numa terra que não era a terra que reverenciava a Deus, mas ela não perdeu os seus valores. Nós conhecemos um homem, Daniel, que ele foi levado da sua terra para a Babilônia, um lugar onde não honravam a Deus. E a Bíblia relata que aquele homem prevaleceu fiel à presença de Deus, que permaneceu fiel aos princípios de Deus, que permaneceu fiel àquilo que Deus é. Então isso dá-nos um alerta, irmã. Não é tudo desculpa. Eu falo assim, mas é porque eu estou lá e ouço muitas coisas e acabo por ir atrás delas. Mentira do diabo e fraqueza sua. Estão cá, irmãs? Porquê? Porque a Bíblia nos relata, a Bíblia nos mostra que você e eu podemos nos manter firmes ainda quando estamos num lugar que não está a honrar a Deus. Eu posso manter os meus valores com Deus, os meus princípios com Deus. Esta mulher recebeu uma palavra e disse, vais ter que ir para aquele lugar durante 7 anos. E não era um lugar para ela ficar, era um lugar para ela simplesmente estar durante um tempo. Muitas pessoas às vezes têm que estar num lugar durante um tempo, mas deixam-se contaminar e aquele passa a ser o seu lugar. Estamos aqui ainda, irmãs?
Então o que é que isso nos mostra? Aquela mulher, ela sabia e reconhecia a presença de Deus. Ela ouve a voz de Deus, ela obedece a Deus, mas ela não se mistura. Ela não se estraga. Ela não se envolve com os vícios dos filisteus. Ela mantém-se firme ao Deus que ela ama, ao Deus que ela serve. Essa mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus. Mas ela sabia que os filisteus não eram amigos do povo de Deus. E isso, obviamente, que não era fácil para ela. Mas a mulher nunca se afastou de Deus. Aquela mulher nunca se misturou. Tanto é que após os 7 anos, ela volta para a sua terra. Obedecer a Deus, diga assim comigo, é sempre o melhor. Diga aí ao seu irmão, obedecer a Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Sabe, às vezes nós vemos pessoas a sofrerem as consequências de simplesmente não terem obedecido a Deus. É verdade ou não? Muitas pessoas simplesmente não obedeceram a Deus e hoje estão a sofrer as consequências de não terem obedecido a Deus. A palavra ensina-nos que nós devemos confiar no Senhor, mas também devemos fazer as coisas bem. Diz isso no Salmo 37, versículo 3. Então não adianta eu dizer que confio em Deus, mas nunca obedeço à sua palavra. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu recuso-me a fazer aquilo que a Bíblia diz. Não adianta dizer porque não há essa coisa de eu viver o meu evangelho. Não há essa coisa de eu viver Deus à minha maneira. Não há essa coisa de eu servir a Deus à minha forma, da minha maneira, como eu quero. É como Deus declara na sua palavra. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único. Diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de eu chegar ao Pai. Ainda estão comigo, irmãs? Não há outra forma de chegarmos ao Pai a não ser através de Jesus, através da sua palavra, através daquele que é o Verbo eterno. Obedecer a Deus é então o melhor sempre para a nossa vida. E quando nós obedecemos a Deus não há o que temer, porque Ele cuida de nós. A obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover para as nossas vidas. E o Senhor só vai sustentar, ouça, irmãs, o Senhor só vai sustentar de facto aqueles que realmente dependem dEle. Quem é que Deus sustenta? Aqueles que verdadeiramente dependem dEle. Quem é que Deus vai sustentar? Quem é que Deus vai ajudar? Para quem Deus vai prover? Para aqueles que dependem inteiramente do Senhor. Esta mulher dependia inteiramente do Senhor. Ela obedecia à voz de Deus. Ele dizia, vai e fica lá durante 7 anos. Ela foi, não se misturou, não vemos a fé dela fraquejar. 7 anos depois, ela voltou. Porque essa era a promessa que ela tinha da parte de Deus. Esta mulher, pela sua obediência, mostrou a sua dependência de Deus. E quando nós obedecemos e dependemos dEle, é Ele quem vai prover e sustentar tudo a seu tempo. Amém? Agora diga comigo, terceiro, esperar em Deus. Diz no versículo 3, ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver a sua casa e as suas terras. Aqui começa uma outra grande vitória desta mulher. Somente quando terminaram os 7 anos é que a mulher voltou para a sua terra. É interessante que esta mulher não se deixa contaminar, não muda o seu foco durante aquele tempo, ela recebeu uma ordem clara de Deus, ela foi fiel àquilo que Deus disse e foi fiel ao tempo que Deus falou. E isso é muito interessante, irmãs. Todas nós, em algum momento da nossa vida, ao lermos a palavra, através de alguém, nós recebemos promessas de Deus, certo? As promessas de Deus estão contidas na sua palavra para nós. E muitas vezes, talvez nós tenhamos ouvido em breve, será desta maneira, em pouco tempo. Você já leu ou viveu uma promessa de Deus que lhe disse isto? Em breve, em pouco tempo, tu farás, eu farei com a tua vida. E quantas de nós
passa o tempo e parece que as promessas de Deus não se cumprem. Alguém já viveu esse transtorno mental de achar e de pensar, meu Deus, se Deus falou, por que é que está a demorar tanto tempo? Você já pensou nisso? Sim ou não, irmãs? Esta mulher tinha uma particularidade. Deus deu-lhe um prazo. Deus disse 7 anos. Sabe, eu não sei como é que você ou eu reagiríamos, mas pensando, será que nós durante estes 7 anos nos manteríamos assim tão firmes? Ou lá para o 2º ou 3º já estávamos está a demorar muito tempo. Deus disse 7 anos, mas não sei, se calhar vou voltar para a minha terra antes. Se calhar vou fazer as coisas um pouquinho à minha maneira, porque isto não está a resultar. Você já tentou ajudar Deus a fazer as coisas que Ele disse que ia fazer? Às vezes nós queremos dar uma ajudinha a Deus, não é? Às vezes queremos dar assim um apoio, não é? Quando Deus deu uma promessa a Abraão e disse, tu vais ser pai de multidões. A Sara vai ser mãe de multidões. A Bíblia relata que Sara começou-se a rir. É aquela típica coisa, então Deus esqueceu-se da idade que eu tenho, alô, já não tenho idade para ter filhos. E diz que Sara se riu. Mas Deus disse, tu serás pai de multidões. Não lhe disse quando. Não lhe disse quantos anos é que ia passar desde a promessa que ele recebe. E a certa altura os anos começaram a passar e a Sara estava assim um pouco inquieta. E a Sara começou a dizer, olha, isto não vai dar. Já era difícil quando Deus falou. Agora eu estou mesmo velhinha, não vai dar para ter filhos. Vamos acelerar aqui o processo. E nós sabemos, não é, que Sara deu assim uma ideia luminosa a Abraão e então entregou-lhe a sua serva Agar. Porque na cabeça dela, se Deus ia cumprir uma promessa, havia que dar-lhe uma ajudinha. Eu não sei se você já pensou nisso, mas às vezes nós temos uma promessa de Deus e queremos dar uma ajudinha para que Deus faça as coisas de outra maneira. Você já pensou nisso? Deus, pronto, é só aqui uma ajudita, estás a demorar muito tempo. E esta mulher, ela diz que ela tinha um prazo, aí está. A ela Deus disse-lhe quanto tempo iria estar à espera. 7 anos, 7 anos de espera. E eu não sei se você conhece o que é este tempo. Você conhece o que é o tempo da espera? Olha aí para a sua irmã e veja se ela já teve que esperar por alguma coisa. Veja se ela tem cara de quem já passou pelo tempo da espera. A cara não sei. E o que é que vocês dizem? Quem já passou aqui por tempo de espera? Quem está no tempo de espera de ver o seu milagre? Então nós sabemos o que é a espera, não sabemos? Entenda isto, irmã. Quando nós estamos à espera, parece que o tempo demora a passar. Sim ou não? Na verdade, a espera é um momento muito difícil. A espera acontece quando nós só temos uma promessa, mas não sabemos quando é que ela se vai cumprir. A espera pode ser dura. E no meio dessa espera, sem dúvida, nós somos assaltadas com o medo, com a dúvida, com a incredulidade, com a desilusão, com expectativas que são frustradas, que é o tempo da espera. Ela tinha realmente um prazo. Ela sabia que o tempo de espera seria de 7 anos. Mas às vezes nós não temos esse tempo, certo? Às vezes nós não temos nenhuma indicação de quanto tempo será. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar a espera. Só sabemos que há um tempo de espera. Só sabemos que temos que esperar. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quem é que nós somos? Quem é que nós nos tornamos? Ou o que é que nós fazemos no tempo da espera? O tempo da espera na tua vida, o que é que está a fazer em ti? Quem te estás a tornar? Quem te tornaste enquanto esperavas? O que é que fizeste no meio da espera? Porque esta mulher, no meio da espera, eu sei uma coisa, ela permaneceu firme no Senhor. Eu sei algo, ela não desistiu da promessa de Deus. Eu sei algo, ela tinha em mente que no final daqueles 7 anos ela voltaria. E ela não sabia as condições, irmã.
Deus não lhe disse que quando ela voltasse ia encontrar tudo igual. Ela só sabia que havia um tempo de espera, que ela tinha que obedecer durante aquele tempo e depois ela tinha que regressar. Ela não sabia as condições, ela não sabia como é que ia acontecer, ela só sabia que tinha que obedecer. Eu quero dizer nesta noite, irmã, há tempos que nós precisamos de esperar. E há tempos que nós precisamos de obedecer a Deus, ainda que nós não entendamos tudo, ainda que nós não percebamos o que realmente Deus vai fazer, nós só temos que nos manter fiéis no tempo da espera. Talvez você esteja aqui nesta noite e você está à espera que o seu marido seja salvo, que os seus filhos voltem para os caminhos de Deus. Talvez você esteja à espera de um emprego, talvez você esteja à espera de uma porta que se abra. Não sei de que é que você está à espera, mas eu quero dizer, durante a espera, mantenha-se fiel ao seu Criador. Durante a espera, mantenha-se fiel ao seu Deus. Durante a espera, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme na promessa de Deus. Porque aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo que Ele já determinou. E esta mulher, ela então sabe o que é o preço da espera. É preciso nós confiarmos. É preciso não desviarmos o olhar e mantermos-nos firmes na promessa. E sabe, você e eu precisamos de um elemento, de uma pessoa maravilhosa na nossa vida, que é o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai ajudá-la a gerir as suas emoções no tempo da espera. Quantas sabem que na espera as emoções estão ao rubro? Quantas sabem que enquanto esperamos vem o medo, vem a dúvida, somos assaltadas com tanta coisa? Ficamos a pensar se vai acontecer, se não vai acontecer, quando vai acontecer. Talvez pensemos em desistir pelo caminho. Por isso diga comigo, amado Espírito Santo. Diga, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para gerir as minhas emoções. Eu preciso de Ti para que me ajudes. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, porque eu preciso da presença de Deus. Porque é ela que me sustenta no dia da aflição. Porque é ela que me sustenta no tempo da espera. Levanta assim as suas mãos bem alto e diga, Espírito Santo. Diga isso de todo o seu coração, Espírito Santo. Eu preciso tanto de Ti. Eu preciso de aquietar as minhas emoções. Eu preciso da Tua ajuda para superar os obstáculos. Eu preciso da Tua presença, Espírito Santo. Diga, não me deixes. Não me deixes, Espírito Santo. Eu não quero ficar sem a Tua presença. Amém? Uau, a Sua presença é real nas nossas vidas. Sabe, no momento certo Deus vai intervir. No momento certo Deus vai agir. E então cumpre-se em nós o Salmo 40, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1. E veja lá o que é que diz. Diz, esperei com paciência. Diga comigo, esperei com paciência. Vamos ler aqui juntas. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que o salmista não está a dizer só que ele esperou impacientemente. Ele não diz esperei e já estava a desesperar. Ele disse eu esperei com paciência. Diga à sua irmã paciência. Diga à outra irmã paciência. Então como é que nós temos que esperar? Com paciência. Diga à outra irmã, esperar não é de qualquer maneira, é com paciência. Sabe o que é que nos falta às vezes? O que é que nos falta às vezes? Paciência. Porque nós queremos tudo no nosso tempo, queremos tudo no acelerado, queremos tudo no automático, queremos tudo rápido. Mas agora você vai dizer, nós esperamos com? Paciência. Temos que esperar com? Esperei com paciência no Senhor e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei nesta noite qual é o clamor da sua vida. Eu não sei nesta noite qual é o clamor do seu coração. Mas eu sei algo. Sei que quando nós esperamos com paciência, Ele volta-se para nós e Ele nunca deixa que o nosso clamor não seja ouvido. Quantas creem que Deus ouve o nosso clamor?
Então, aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque nós vivemos num tempo cronometrado. Tudo é marcado, tudo é programado. Mas o tempo de Deus não é o cronos humano, mas é o kairos, é o tempo da eternidade. Nós temos, digamos, dois tempos. Temos o nosso tempo, são 22h33. Temos o tempo normal da nossa vida, temos o tempo médio de vida, temos o nosso tempo de vida nesta terra. É cronos, é o tempo que nós conhecemos. Mas depois há um outro tempo, que é o kairos. E que é o kairos? O kairos é quando Deus intervém. O kairos de Deus é quando todas as possibilidades dão X tempo, mas Deus intervém e interrompe o nosso cronos. É quando nós achamos que... Sabe o que é interromper? Eu vou-lhe dar um exemplo. É quando um médico diz assim, você tem 2 meses de vida. Isso é cronos, é 2 meses. Mas de repente Deus intervém. E não só deixa de ser 2 meses quando passa a ser 1 ano, 2 ou 3. É Deus a intervir no nosso tempo normal e a trazer algo do céu para a nossa vida. É quando lhe dizem, olha, este processo demora X anos. Esta cirurgia demora X anos. Mas você começa a orar, começa a esperar com paciência no Senhor e de repente vem um telefonema e diz, é hoje. Mas como é hoje? Se diziam que era daqui a 3 anos. É porque Deus interrompeu esse tempo cronos e disse, é hoje. É agora. Quando Deus intervém, nada nem ninguém pode parar essa intervenção de Deus. Então, nós precisamos de entender que há um tempo normal das coisas da vida, mas nós depois temos que entender que há um momento em que Deus intervém e faz aquilo que Ele quer fazer. É o tempo em que Deus intervém e faz a sua obra. Kairos é uma intervenção de Deus. É quando chega um tempo de respostas e de rompimento para a sua vida. É quando você está há anos a orar pelos seus filhos, há anos a orar pelo marido, há anos a orar por algo sobrenatural na sua vida, anos a orar e de repente acontece. De repente Deus intervém e faz acontecer. E você diz, meu Deus, já aconteceu. E agora? Agora só tem que dar graças a Deus. Porque Deus interviu na sua vida. Porque Deus mostrou-lhe que quando Ele interrompe o tempo, Ele faz o que quer. Quantos anseiam essa intervenção de Deus? Amém? Então a Bíblia fala da esperança como sendo uma âncora das nossas emoções. Hebreus capítulo 6 e versículo 19 diz, temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ou seja, quando nós falamos em esperar com paciência, estamos a falar de ter esperança em Deus. E o que é ter esperança em Deus? A esperança é algo que é como uma âncora. Porquê? Porque ela não deixa o barco vacilar. O que é que faz a âncora? A âncora segura o barco. E às vezes o barco da nossa vida é instável por causa das emoções. Sim ou não? Vem um medo, vem a dúvida, vem uma turbulência, vem algo que nos transcende e o nosso barco da nossa vida anda ali de um lado para o outro. Mas quando nós temos esperança em Deus, a nossa alma se aquieta. A nossa alma se aquieta e diz, não, a minha esperança está colocada no Senhor. A minha fé está colocada no Senhor. Nele eu confio, nele eu espero com paciência e Ele ouvirá o meu clamor. Então a esperança é o que nos agarra firmes às promessas de Deus. Quantos têm esperança no Senhor? Quantos estão firmes nas suas promessas? Você e eu precisamos de estar firmes nas promessas do Senhor. Então esperança é ter fé e ficar à espera. Quando nós temos fé, nós devemos continuar a crer. Quantas aqui têm fé? Temos que continuar a crer e esperar até o milagre acontecer. Quando nós temos fé, a fé, ela não é cega, porque a fé baseia-se em promessas.
A fé não é vazia, não é em algo fútil. A fé em Deus está baseada nas suas promessas, na pessoa que Jesus é, na verdade que é Cristo. É aí que está firmada a nossa fé. E quem tem fé tem esperança. Porquê? Porque espera no Senhor, porque sabe que é Ele que vai suprir, porque sabe que é Ele que é o provedor, porque sabe que é Ele que responde ainda quando nós não vemos. É nesse Deus que você confia? Eu pergunto-lhe nesta noite, é nesse Deus Todo-Poderoso que está colocada a sua confiança? Então agora deixe-me dar-lhe o quarto ponto, e é: deixe Deus agir. Diga aí à sua irmã, deixa Deus agir. Diga-lhe assim, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Agora diga-lhe isso com um ar assim profundo, como quem você está a pensar no que está a dizer. E diga-lhe, não por força, não é pela tua força, não é pela tua inteligência, não é pelo teu querer, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então diga-lhe a ela, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Agora veja aqui um tremendo milagre que acontece na vida desta mulher. Versículo 4 diz assim: quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conta-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Agora diga assim comigo, naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei a sua petição para reaver a casa e as suas terras. Veja aqui, sabe o que você e eu chamamos de coincidência? Você já há alguma coisa que você diz, pá, que coincidência! Veja só, o que nós às vezes achamos coincidência é realmente Deus a trabalhar a seu favor e a meu favor. Diz que esta mulher chegou lá, entenda isto, ela tinha casa, ela tinha terras, nós sabemos isso, um pouquinho mais atrás nós lemos, e o pai daquele menino estava nas terras com aquela criança. Ela tinha casa, ela tinha terras, a certa altura Deus diz-lhe, vai para outro lugar, deixa tudo e vai com a tua família para outro lugar, volta daqui a 7 anos. E a questão é, quando ela voltar, o que é que lá está? Ainda lá estão as coisas dela? E diz que quando ela chegou, as coisas dela não estavam lá. Quando ela volta, entenda, ela obedece a Deus, sai do seu lugar, sai da sua terra, deixa tudo para trás. Deus diz-lhe 7 anos, e quando ela regressa, ela não encontra as coisas dela. A casa tinha sido tomada por outras pessoas, as terras não eram dela. O que é que você e eu faríamos? Eu obedeci a Deus e agora não tenho nada? Eu obedeci a Deus, Deus mandou-me fazer uma coisa, eu fiz, agora regresso e não tenho nada, não tenho as minhas terras, não tenho a minha casa. Deus não fez o que Ele prometeu, Deus não cuidou de mim. Ela podia ou não fazer isto? Sim ou não? Ela podia duvidar do cuidado de Deus, ela podia dizer, eu esperei em Deus este tempo todo e agora eu não tenho nada. Mas ela não fez isso, diga comigo, não fez isso. Ela fez algo que mostra a sua confiança em Deus. Ela foi ao rei. Ela chega, ela não tem casa, não tem terras, e ela vai aonde? Ela vai ao rei. Ela vai ao rei pedir as terras e pedir a casa. Ela podia ouvir um não, sim ou não? Ela podia ouvir o rei dizer, então foste embora, num tempo de seca, num tempo de grande problema para a nossa cidade, para o nosso lugar, foste embora e agora queres as tuas coisas, não tens direito a elas. Mas ela foi dia comigo com confiança. Sabe porquê? Quando você e eu sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, nós não duvidamos que Ele está a cuidar de nós em todo o tempo. Aí está, irmã, aí está a comunhão com Deus. É quando você obedece a Deus, você sabe, Deus cuida de mim. Não, eu obedeci a Deus, Deus tem algo programado para a minha vida. Deus não vai deixar que eu fique nesta situação. Então diz que ela vai à presença do rei. E quando lá chega, agora diga assim comigo, por coincidência, ou não, está Geazi
a falar com o rei. E o rei diz: conta-me histórias de Eliseu. Conta-me coisas que tenham acontecido. Então ele começa a contar: olha, um dia Eliseu ressuscitou um menino. A sério? E chega aquela mulher. Chega aquela mulher e diz: olha, é mesmo esta mulher que Eliseu ressuscitou o filho dela. Diga lá, que coincidência. As irmãs conseguem entrar aqui na história, já estão a ver o panorama, o rei a falar com Geazi, e aquela mulher entra e ele diz: olha, é exatamente esta mulher. E ele diz: a sério? Então conta-me, como é que isso aconteceu? Vocês estão a ler, não estão? É verdade, perguntou o rei à mulher. Ela contou-lhe o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais. Veja só o que ele ordenou. Vamos ler juntas. Providencie que tudo seja devolvido a ela. Incluindo, diga comigo, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. É que, irmãs, ela não recebeu só as terras. Ela recebeu as colheitas de 7 anos, em que ela não esteve lá e, pior, tinha havido seca. Mas mesmo assim, ela ainda recebe mais do que se lá tivesse ficado. Porque se ela tivesse ficado lá, tinha que suportar a seca, não haveria colheita. Mas este rei manda fazer as contas e chega à conclusão que aqueles terrenos, se não tivesse havido seca, dariam X, e ela recebeu esse dinheiro. Diga glória a Deus. Quando Deus está no comando, quando você obedece na íntegra a Deus, nunca duvide que Ele está a trabalhar a seu favor. No final do tempo de espera, você vai receber mais do que aquilo que você imaginou. As irmãs não estão aqui comigo hoje. Vamos lá. Quando você obedece a Deus, quando você está conectada com o alto, quando você espera na presença de Deus, quando você não duvida de quem Ele é, você recebe mais do que aquilo que você imaginou. Quando vocês esperem, vou brincar, posso brincar? Meninas, enquanto vocês esperam pelo homem da vossa vida, se esperam integralmente, se esperam corretamente, quando vocês receberem o tempo de Kairos na vossa vida, vocês não recebem só o que vocês imaginaram, recebem mais. Recebem muito mais do que aquilo que imaginaram. Quando você está à espera de algo em Deus, quando você está dizendo: Deus, eu espero em Ti, eu espero um milagre, seja na sua saúde, seja em qualquer área da sua vida, seja um rompimento nas suas finanças, se qualquer que seja a área da sua vida, quando você diz: eu obedeço a Deus, eu confio nele, eu espero nele, no final você vai ser recompensado com muito mais do que aquilo que você imaginou. Você pode aplaudir a Jesus por isso nesta noite? Então, quando a mulher voltou para a sua terra, ela vai ao rei reivindicar. E nós vemos que esta mulher, ela, quando vai diante do rei, ela chega na hora certa, ela chega no lugar certo. E agora eu quero dizer, irmã, não leve tudo como coincidência. Veja a mão de Deus nos pormenores. Sabe, sermos gratas a Deus é nós vermos Deus nas pequenas coisas. É nós vermos assim: olha o que Deus fez. Eu ontem estava a falar com uma pessoa e estava a contar-lhe um episódio da minha vida. E como um ano depois de algo que me aconteceu, na mesma altura, Deus me dá algo que eu tinha perdido um ano antes. Eu estava a contar-lhe isso. E eu estava a dizer-lhe: Deus é bom, porque Deus fechou uma página, um ciclo da minha vida e me deu muito mais do que eu podia imaginar. E ela estava a ouvir-me e estava a dizer: agora que estou a pensar, um ano antes de me acontecer o que aconteceu agora, se tivesse acontecido aquilo que era suposto acontecer, neste momento eu não estaria apta para suportar a dor que estou a suportar hoje. Eu não quero expor nada, mas o que eu quero dizer às irmãs é: nós às vezes não percebemos o cuidado de Deus. Às vezes nós não percebemos que Deus está a fazer tudo para que nós, lá à frente, nós vamos dizer: uau, olha,
Olha o que Deus fez ali atrás e eu não sabia. Olha o que Deus fez ali atrás e eu não percebi que era a bondade de Deus na minha vida. Olha, se não tivesse sido desta maneira, o que é que seria hoje? E são aquelas pequenas coincidências que nós chamamos de coincidências, mas que a partir de hoje vamos dizer, é a bondade do nosso Deus. Alguém já sofreu essas coincidências e hoje reconhece, uau, foi a mão de Deus na minha vida. Você pode aplaudir a Jesus por essas maravilhas, essa mão bondosa de Deus na nossa vida. Então, sabe, irmã, quantas vezes nós tentamos reivindicar direitos nossos e não conseguimos. Deus estava a preparar aquilo tudo para engrandecer o nome dele. Deus estava a preparar aquela conversa. Deus, 7 anos antes, entenda isto, porque às vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. 7 anos antes, Deus, que sabe todas as coisas, já tinha provido o meio daquela mulher ser mais abençoada do que ela ia pensar ser. 7 anos antes, ele proveu tudo para que ela não perdesse a sua terra e a sua casa e ainda fosse abençoada. Você consegue ver, irmã? Talvez hoje eu possa ajudá-la a pensar que algumas coisas que passaram-se lá atrás, hoje você pode dizer assim, uau, Deus é bom para mim. Você pode dizer isso, Deus é bom para mim. Porque há coisas que sucedem na nossa vida que nós só mais tarde vamos ver, foi a mão de Deus. E que nós sejamos, irmãs, que sejamos humildes para reconhecer que muitas vezes até podemos ser um pouco injustas com Deus. Injustas porque não vemos a mão de Deus. Mas mais tarde nós reconhecemos que Ele sempre esteve lá. Você pode dar graças a Deus por isso hoje? Diga assim comigo, Ele sempre esteve ali. Às vezes nós pensamos que Deus não está a fazer. Às vezes nós pensamos que Ele está a demorar. Mas às vezes Deus está a trabalhar a nosso favor. Então eu quero dizer, irmã, se você hoje não vê nada, eu quero incentivá-la a crer. Se hoje não vê respostas, continua a crer. Lá à frente, você vai dizer, tudo cooperou para o meu bem. Amém? Então eu quero dizer, nunca tente fazer por si mesma aquilo que só Deus pode fazer por si. Como é que você tem agido? Como é que você tem trabalhado? Tem deixado Deus agir na sua vida ou tem tentado resolver as coisas por si mesma? Olha aí para a cara da sua irmã virtuosa e diga-lhe, como é que tu ages? Trabalhas por ti mesma? Forças por ti mesma? Tentas resolver por ti mesma? Ou tu deixas Deus agir? Dê-lhe assim uma palmadinha, um abracinho, um sim, e diga, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida, porque Ele sabe mais do que tu. Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele provê para aquele que lhe obedece. Ele provê para aquele que diz, eu vou obedecer à tua palavra, não importa se eu vejo ou não vejo. Eu vou confiar no Senhor. E vou esperar nele. Amém? Então, em 2 de Reis, capítulo 8, versículo 6, diz assim, é verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela contou-lhe o que havia acontecido. Então o rei ordenou, providencie, tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. A mulher recebeu tudo o que tinha de volta com o lucro dos 7 anos, que nem seria lucro, porque era um período de fome. E isso é impressionante, irmã, vermos o cuidado e o amor de Deus por esta mulher. Eu quero dizer, irmã, Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode ficar de pé agora e vocês de louvor podem subir. Irmã, você está aqui nesta noite e às vezes, se calhar, você pensa, qual é realmente o meu propósito? O que é que eu estou realmente aqui a fazer? Mas você pode olhar aí para a sua irmã e dizer, Deus tem um propósito para a tua vida. E diga-lhe a ela, e nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E sabe, irmã, ainda que haja coisas que você tenha feito, como diz a palavra de Deus, nos tempos de ignorância, nos tempos em que não tínhamos Deus,
Deus é o Senhor que pode apagar os nossos pecados, pode reverter a maldição em bênção e pode ressignificar aquilo que de alguma forma nos foi tão prejudicial. Se você, sem Deus, você teve períodos de lutas, períodos em que você se calhar pecou, o pecado nos afasta de Deus, sim ou não? A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E há momentos na nossa vida sem Deus, e às vezes até com Deus, que o pecado, as más escolhas, fazem-nos estar afastadas dele e fazem-nos que as coisas que nos sucedem não era a vontade de Deus para a nossa vida. Reconhecemos isso? O pecado afasta-nos de Deus e, como tal, quando há pecado na nossa vida, quando estamos longe dos caminhos de Deus, nem tudo o que nos sucede era a vontade de Deus para a nossa vida, sim ou não? Mas Deus hoje está aqui para perdoá-la, para abraçá-la e para dizer-lhe que ainda que tenha cometido erros, Deus está pronto a perdoá-la. Você não tem que levar toda a vida com culpa. Você não tem que toda a vida estar a viver em condenação. Você não tem que toda a vida viver com o fardo de que errou, de que pecou. Deus está aqui hoje para perdoá-la, para abraçá-la e para dizer-lhe: eu posso reverter todas as coisas. Eu posso dar-te uma nova oportunidade. E eu posso fazer com que aquilo que aparentemente era perda, eu posso trazer bênção e prosperidade à tua vida. E se você está em processo de espera, se você está obedecendo a Deus e você diz: esta espera está a ser prolongada demais, eu quero dizer-lhe, há um tempo em que Deus intervém. Há um tempo no meio do seu cronos, no meio do seu dia a dia, em que de repente, diga comigo, de repente, Deus intervém na sua vida. E Deus vai trazer tudo aquilo que o diabo lhe roubou. Você pode dizer um amém bem forte? Deus tem um propósito para a sua vida e não importa o que esteja a acontecer. Por vezes, aquilo que nós chamamos de coincidência é verdadeiramente a mão de Deus. E outras vezes, quando pensamos que Deus não está a fazer nada, que o tempo está a passar e não acontece aquilo que andamos a pedir, prepare-se, porque Deus está a preparar algo maior e melhor para a sua vida. Eu quero dar-lhe um conselho, permite-me, irmã. Não queira entender tudo o que acontece na sua vida. Não queira entender tudo. Porquê que me aconteceu isto? Porquê que eu vivi isto? Eu não merecia isto. Eu não merecia aquilo. Porquê que aconteceu assim? Mas porquê que não aconteceu? Diga aí à sua irmã, não tentes entender tudo na vida. Diga à outra, diga atrás, à frente, aos lados. Diga-lhe, olha, não tentes entender tudo na vida. Diga à outra, não tentes entender tudo na vida. E diga a ela, confia mais. Confia mais em Deus. Se você está aqui hoje, nesta noite, é porque Deus ainda não desistiu de si. É porque Deus ainda quer fazer algo consigo. Você pode crer nisso nesta noite? Olhe para a sua irmã nos olhos e diga-lhe, não tentes entender tudo na vida. Quanto mais tentas entender, mais te afundas. Quanto mais tentas entender, mais te afundas nessa dor, nessa tristeza, nessa incredulidade, nesse medo. Diga-lhe assim com autoridade, para quê? Diga-lhe assim, adianta-te alguma coisa? Às vezes nós temos que ser assim com as nossas irmãs. Somos amigas em Cristo, amém? Amém? Você tem amigas? Procura aquelas que a aproximam de Deus. Essas são boas amigas. Tudo aquilo que afasta de Deus, você também afasta da sua vida.